Graças e paz, irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro de Gênesis. E nós estamos no capítulo 14, paramos no versículo 11, vamos retomar do versículo 12. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Então aqueles 4 reis que vieram e prevaleceram sobre os 5 reis, entre esses 5 reis que foram derrotados, estava o rei de Sodoma, e Ló estava habitando em Sodoma. Depois que ele se apartou de Abraão, ele foi se aproximando de Sodoma. E, naturalmente, como Sodoma deveria apresentar um grande mercado para o seu gado, ele foi para lá. Mas Sodoma era a cidade do pecado. E todo aquele que vai habitar no meio do pecado, que se permite algo assim, se expõe a ser vencido pelo mal. Aqui, Ló foi vencido pelo mal. Ele se apartou do seu tio, e a bênção estava com o seu tio. O seu tio era um homem de Deus. Ló também, a Bíblia diz que ele era um justo de Deus, mas há salvos e salvos. Há aqueles salvos que são realmente fiéis, como é o caso de Abraão, e há aqueles que não andam em fidelidade para com o Senhor, como foi o caso de Ló, mas, no entanto, Deus ama todos os seus, mesmo aos infiéis. Mas aqui o infiel Ló sofreu a sua primeira grave, seu primeiro grave fracasso, sua primeira grande derrota. Perdeu todos os seus bens e ele e sua família foram levados como escravos por esses 4 reis. Irmão, que isso nos sirva de lição. Jamais permita viver no meio da pecaminosidade. Como é que está seu lar, irmão? Você está abrindo sua televisão em programas imorais? Você está permitindo a imoralidade entrar ali? Se assim você está procedendo, você está habitando em Sodoma. Você está se permitindo habitar em Sodoma. Sodoma está entrando na sua casa por seu intermédio. Então se resguarde disso, a fim de que o mal não atinja você. Versículo 13. Porém veio um que escaparam e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Muito bem. Veio um que escapara, Deus providenciou que um escapasse, e ele veio até Abraão e lhe contou. Mas aqui neste versículo 13, há uma primeira menção à palavra hebreu. Abrão é chamado de o hebreu. O que significa esta palavra hebreu? Algumas pessoas supunham que, muitos estudiosos supõem de que esta palavra hebreu vem de um ancestral de Abraão chamado Éber. Mas isto não é verdade, porque os árabes também são provenientes deste Éber e eles não são hebreus. E outros povos vieram de Abraão e não são chamados hebreus. Hebreu foi Abraão e hebreus foram os israelitas. Então, naturalmente, este hebreu não se refere a Éber. Quando os israelitas estiveram no Egito, eles eram chamados pelos egípcios
de Habirus, que significa povo do deserto. Acontece que Habirus eram chamados apenas os israelitas. Também foram chamados os hititas, ou heteus, chamados de Habirus. E os heteus não são reconhecidos na Bíblia como hebreus. Então, esta palavra Habiru, que significa povo do deserto, não significa hebreu. E o que significa hebreu? A palavra hebreu significa aquele que atravessou as águas. Abraão saiu de Ur na Caldeia, o pai veio liderando o grupo, eles chegaram até em Harã, muitos quilômetros distante de Ur, da cidade de Ur na Caldeia, e ali ficaram aguardando até que puderam atravessar o rio, um dos rios que cercam ali aquele território da Mesopotâmia, o rio Tigres e o rio Eufrates. Então eles precisariam atravessar o Eufrates, ali no território de Harã, para entrar na terra que Deus prometeu a Abraão, quando Abraão ainda estava na cidade de Ur, na Caldeia, conforme nos fala Estevão. Então, Abraão, depois da morte de seu pai Terá, ele atravessou o Eufrates e entrou na terra prometida. Essa travessia das águas é que deu origem a esta palavra hebreu, aquele que atravessou as águas, ou aquele que cruzou as águas. E por que isto se tornou tão importante ao ponto de ser mencionado na Bíblia? Porque para ser aliançado com Deus, a pessoa precisa cruzar as águas. Você vê que Moisés teve uma aliança com Deus. Moisés, o nome dele significa tirado das águas. Ele foi colocado pelos seus pais num cesto para se ver livre da morte, porque o faraó havia determinado que crianças de 2 anos para baixo morressem, porque havia uma profecia dos hebreus que, dentre os hebreus, se levantaria um libertador, que haveria de libertar o povo israelita. Dentre os hebreus, ainda não se chamava hebreu, do povo israelita. Então, já se chamava hebreu, sim, mas dali do povo israelita. E então, os pais colocaram Moisés dentro de uma cesta, ali na beira do rio, colocaram a cesta ali ao sabor das águas, e a filha de Faraó, que ali estava se banhando junto com as suas servas, viram o cesto com a criança, apanharam a criança e ela levou aquela criança e a criou. E ali ela estava criando o libertador. Veja como Deus também é um Deus bem-humorado, é uma peça de humor. O faraó perseguiu para matar o libertador, e o libertador foi para a casa de Faraó. A filha de Faraó, então, procurou saber entre as hebreias quem poderia ser a ama de leite do menino, e lá veio a própria mãe, Joquebede, mãe de Moisés, e veio cuidar de Moisés. E ainda foi paga pela filha do faraó. Então, observe só, como Deus é bem-humorado. Além disso, o próprio povo de Israel
ao atravessar o Mar Vermelho, todo ele foi batizado nas águas. E o apóstolo Paulo nos fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, nos versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo nos diz que a travessia do Mar Vermelho era um símbolo do batismo nas águas. Era o batismo nas águas. Então, de modo que hebreu significa aquele que cruzou as águas. E por isso é necessário cruzar as águas para ter uma aliança com Deus. Nós não podemos nos aliançar com Deus sem o batismo nas águas. É por isso que o Senhor Jesus disse no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, ele diz, quando João Batista tentou dissuadi-lo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E o Senhor Jesus disse, deixa por agora, porque nos convém cumprir com toda a justiça de Deus. Então, sem o batismo nas águas, a salvação não se completa. E aquele ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz, ele se batizou? Não, não se batizou. Mas se pudesse, ele se batizaria. Então, esse tipo de vontade, de desejo, é chamado de batismo de desejo. O Senhor Jesus, então, o considerou como batizado porque o desejo dele, a intenção do coração dele era se batizar. Daí que Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aquele que pode se batizar e recusa o batismo, esse não tem aliança com o Senhor. Esse não é hebreu. Os aliançados com Deus precisam ser hebreus. Nós vamos parar por aqui, não queremos nos alongar muito, e daremos continuidade a esta parte tão importante do estudo da Palavra de Deus. Mas por ora, fique com Deus, e se você está fazendo aquele curso de 6 meses para se batizar, leia na Bíblia e verifique que na Bíblia, quando a pessoa receber Jesus, imediatamente, livro de Atos, capítulo 2 e capítulo 3, imediatamente eles eram batizados. Então, decida ser levado às águas do batismo para completar a justiça de Deus, mesmo porque, enquanto o povo de Israel, mesmo depois que foi o sangue do Cordeiro, foi passado nas vergas e umbrais da porta, o que significa que o anjo da morte passou e não os atingiu, porque eles estavam guardados pelo sangue do Cordeiro, mas mesmo assim, Faraó e seu exército vieram atrás do povo de Israel e só não puderam mais alcançá-lo depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois do batismo. E isso significa que somente depois do batismo o maligno não pode mais nos tocar. Então, enquanto você recebeu Jesus e não se batiza, o maligno pode te tocar. Ele ainda tem legalidade para te tocar, mas depois do batismo ele não pode mais fazer isso. Então, aprendamos esta lição e vamos ficar com a palavra em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe.